Toda vez que o gestor está implementando um programa, ele está gerando evidência, né? Então, a evidência, na verdade, está à esquerda, à direita, na frente, atrás, em cima, embaixo do gestor. A evidência está o tempo todo viva em torno dele. Então, na verdade, ele está meio que imerso na evidência. Bem-vindos e bem-vindas. Está no ar o DNA Evidência, podcast do FGV EESP Clear, sobre monitoramento e avaliação de políticas públicas. Neste nosso segundo episódio, vamos mergulhar num tema que anda na moda: uso de evidências por governo, gestão pública baseada ou informada por evidências. Mas afinal, que negócio é esse? O que são evidências para políticas públicas? É sobre isso que vamos falar com Ricardo Paes de Barros, ou simplesmente PB, professor do INSPER e um dos maiores estudiosos sobre pobreza e desigualdade do Brasil e um dos principais formuladores do programa Bolsa Família. E também Lícia Lima, professora da FGV-EASP e vice-diretora do FGV-EASP Clear. Eu sou Luciano Máximo, jornalista, mestre em políticas públicas e coordenador de disseminação de conhecimentos do Clear, e já vou logo abrindo nossa conversa com a professora Lícia Lima. O que são evidências para políticas públicas? Oi, Luciano, que legal estar aqui, principalmente na companhia do PB, meu grande amigo, minha grande inspiração. Então, política pública baseada em evidência. O que são essas evidências, né? É toda aquela informação robusta o suficiente que é usada para guiar as decisões sobre uma política pública. Nós, economistas, costumamos usar muito evidência robusta como sinônimo de evidência de avaliação de impacto, mas, na verdade, existem vários tipos de evidência, né? Existem evidências produzidas por várias áreas do conhecimento. No campo da avaliação de políticas públicas, existem evidências, a gente pode pensar em evidência de avaliação de impacto, mas também em evidências de avaliação de implementação, evidências de avaliação de focalização, enfim, vários tipos de evidências. A gente pode também pensar em evidências que têm origem na pesquisa qualitativa, então, às vezes, evidência que vem da experiência de um dado gestor. PB, há alguma diferença entre política pública baseada em evidências e informada por evidências? A palavra informada por evidência, embora seja legal, eu acho que ela tem um problema, porque a gente não quer que o gestor público e a população simplesmente conheça a evidência. Tão importante quanto conhecer a evidência é você saber como utilizá-la e efetivamente utilizá-la. Não adianta nada um gestor dizer: eu estou bem informado, mas não usei essa evidência para tomar as minhas decisões, né? Então, se o informada por evidência pressupõe utilização efetiva dessa evidência, o informado por evidência está ok. Mas o baseado em evidência também tem os seus problemas. O baseado em evidência parece que a evidência vem antes, ela é uma base. Em cima daquela base, o gestor trabalha, né? Mas, na verdade, a evidência, toda vez que o gestor está implementando um programa, ele está gerando evidência, né? Então, a evidência, na verdade, está à esquerda, à direita, na frente, atrás, em cima, embaixo do gestor. A evidência está o tempo todo viva em torno dele. Então, na verdade, ele está meio que imerso na evidência. Ele vai tomando uma série de decisões baseado nisso, né? Então, na verdade, o que a gente deveria chamar seria política pública imersa em evidência, né? Mais do que, na verdade, baseada ou informada por evidência. Há tipos específicos de evidências usadas nas políticas públicas? A gente recentemente trabalhou num projeto tentando mostrar que, ao contrário do que a CEPAL e o World Inequality Database dizem, a desigualdade no Brasil caiu ao longo dos últimos, ou de 2000 a 2015, a desigualdade caiu, né? Então, isso é uma evidência. Quer dizer que a gente fez alguma coisa certa na nossa política social nesse período. Tem que descobrir agora o que a gente fez certo, o que a gente fez de errado. Esse é um tipo de evidência, né? Você tem, por exemplo, evidência de que uma das principais causas da evasão escolar é quando o aluno repete muitos anos, ele fica com uma defasagem em idade série, e isso é uma das principais causas da evasão escolar. A gente tem evidência de que, para reduzir a pobreza, tão importante quanto crescer é reduzir desigualdade.
né? E a gente tem toda a evidência, como a Alicia colocou, sobre o impacto de diversas políticas públicas, sociais, né? O Mais Educação, que era uma política bem importante dessa época aí, 2000 a 2015, que era uma política de estender a jornada escolar. Várias avaliações de impacto encontraram impacto zero, o que levou essa política a ser, em certo sentido, descontinuada e entrar no ar nova versão dessa política. Então, tem vários tipos aí. E quando a gente sabe que uma política pública usa evidências em seu funcionamento, Lícia, quais as vantagens disso? Acho que a grande vantagem é a gente fazer o melhor que a gente pode com o dinheiro público, né? A gente vive uma situação, né? Todos os países, na verdade, vivem uma situação de restrição de recursos séria e a gente tem muito mais problema para atacar do que a gente tem recurso para fazer política. Então, é completamente fundamental que a gente faça o melhor uso desse recurso. Quanto melhor a gente usar o recurso, mais a população se beneficia daquela política, né? Uma política pública, como o PB falou, uma política pública que não tem impacto e ela não é avaliada e ela não é descontinuada ou ela não é reformulada, na verdade é um grande desperdício de recursos que poderia estar sendo usado de forma mais produtiva em alguma outra área. A gente não tem certeza absoluta que uma política pública ela está sendo baseada em evidências, mas tem indicativos, né? A população, alguns governos têm órgãos de monitoramento e avaliação, tem relatórios que são publicados, que ficam públicos, mostrando o resultado de estudos sobre a política. Então, é muito benéfico e é muito importante para o setor público que exista esse tipo de iniciativa. Você tem algum exemplo? O CEMAP, recentemente, lançou um primeiro relatório do ciclo de avaliações, né? O CEMAP é um órgão do governo federal que faz monitoramento e avaliação de políticas, indicando várias sugestões de melhoria e vários pontos sobre as políticas avaliadas no âmbito do governo federal, né? No governo do Espírito Santo a gente tem uma iniciativa também de várias avaliações executivas que eles indicam caminhos para a melhoria. Então todas essas iniciativas que produzem avaliações, produzem outros tipos de evidência e indicam, né, qual o caminho para melhorar aquela política, para melhorar o alcance, para melhorar o impacto, são bons exemplos de um esforço do setor público para beneficiar a população. Como governos devem se estruturar para lançar mão desse tipo de prática? Não existe um modelo único, correto. Acho que depende um pouco qual que é o objetivo daquele governo específico e enfim, de várias outras coisas, do capital humano, do tamanho da unidade que eles conseguem ter. Mas, basicamente, é importante que se tenha um arranjo institucional bem estruturado para que a geração de evidência faça parte do ciclo da política pública daquele governo, né? Então, isso pode ser feito de várias formas, mas, normalmente, a gente trabalha bastante no CLIA na promoção e ajudando governos a pensar como que eles institucionalizam essa função de monitoramento e avaliação dentro da função pública, né? Dentro do ciclo da política pública. Cada governo tem um modelo diferente. Aqui no Brasil, né, o governo federal já tem o CEMAP, que lançou, que tem ciclos de avaliação, que eles se organizam para fazer avaliação e usar. A gente tem o governo do Espírito Santo que lançou o super pioneiro CIMAP, que é o primeiro sistema subnacional, né, o primeiro sistema estadual de monitoramento e avaliação, que foi lançado, inclusive, por uma lei. E hoje em dia a gente tem vários outros estados caminhando nessa direção, Maranhão, a gente tem Ceará, a gente tem Minas Gerais. Então, o modelo específico, tem vários modelos a serem seguidos, mas o mais importante é que, qualquer que seja o modelo que o governo decida seguir, que ele coloque esse tipo de prática dentro da rotina da política pública, né? E não apenas a geração da evidência, mas mais importante, e que às vezes fica de lado, é o uso da evidência gerada. Então, PB, voltando para você, há um gap aí entre o que é necessário fazer na ponta, na gestão pública, e os estudos, as evidências produzidas por cientistas. Eu acho que o que talvez a gente tenha avançado mais recentemente é aquilo que a Alicia estava chamando de capital humano, ou seja, hoje a gente tem gestores que têm muito mais competência para analisar e utilizar essa evidência. E a gente avançou também muito cientificamente em gerar essa evidência. Aí na linha bastante do que a Alicia colocou, o que está faltando muitas vezes é a gente ter uma conexão amigável entre
a universidade e os gestores públicos. Os gestores públicos estão mais ansiosos do que nunca para usar a evidência, tem uma produção científica muito grande, mas falta, às vezes, converter essa produção científica em documentos que sejam amigáveis, porque o gestor não tem todo o tempo do mundo para ficar lendo algumas coisas, às vezes, bastante confusas, produzidas pelos cientistas. Então, a gente precisa trabalhar muito a melhoria da conectividade entre a ciência e o gestor. Estamos entrando no segundo ano da pandemia de Covid-19 e a gente vê várias decisões polêmicas. Às vezes, governos tomam decisões muito diferentes diante de situações muito parecidas. Há resistências no uso de evidências para algumas tomadas de decisão? Então, Luciano, não tem resistência ao uso de evidência, porque eu acho que ninguém chega para o médico que vai operá-lo e fala, olha, não olhe os meus exames não, me opera cegamente. Ou ninguém quer viver num país que o Banco Central decide sobre qual é a taxa de juros sem olhar para a evidência, ou gerencia a taxa de câmbio sem olhar para a evidência. Então, acho que essa história de que as pessoas não dão atenção para a evidência é papo furado. Obviamente que olhar a evidência dá trabalho e, portanto, você vai olhar a evidência na medida em que o benefício justifica o custo. Outro erro que a gente tem é a gente acreditar que duas pessoas igualmente bem informadas vão tomar a mesma decisão. Isso não é verdade. Então, dois prefeitos de duas cidades na mesma situação em termos da pandemia podem tomar decisões diferentes. Em primeiro lugar, porque eles podem ter valores diferentes. Um pode dar um valor enorme à vida e um valor menor para a liberdade de ir e vir. O outro pode dar mais valor para a liberdade de ir e vir e menos valor para a vida. E mesmo pessoas com os mesmos valores, igualmente bem informadas, tomam decisões diferentes porque a evidência não é completa e aí as pessoas têm que preencher os vazios. É por isso que a Bolsa de Valores funciona, porque pessoas igualmente informadas, com a mesma aversão ao risco, tomam decisões diferentes porque elas acham que coisas diferentes vão acontecer com a economia e com o mundo e etc. Então, não é verdade que pessoas igualmente bem informadas tomam decisões idênticas. Ou seja, nós, na verdade, não vivemos sobre, digamos assim, a supremacia da evidência. A evidência, as decisões têm que ser, como a gente falou no início, imersas em evidência, mas, no final do dia, são a percepção, a avaliação subjetiva dos fatos do decisor e os seus valores é que vão levar à decisão. Então, é natural que a gente vai continuar observando municípios muito similares, tomando decisões diferentes, mesmo que plenamente bem informada pela evidência. Lícia, quer fazer um comentário sobre isso? E eu gostei muito desse ponto que o PB tem comentado desde o início, né, dessa ideia da política pública imersa na evidência, porque a grande verdade é que existe para um dado programa, existe potencialmente uma grande heterogeneidade de evidência. Então pode ter uma coisa que te indica para um lado, pode ter uma outra coisa que te indica para o outro lado, né? Eu já fiz avaliação de impacto, encontrei 0 impacto, mas o gestor achava que era bom, eu encontrei impacto numa dimensão, mas na outra que era esperado eu não encontrei. Então, nesse caso, essa política funciona só para isso não funciona. Então, e aí? O que a gente faz? A gente segue ou a gente interrompe? Então, enfim, existem várias outras questões nesse processo decisório para usar a evidência, né? Então, é muito interessante quando você faz uma avaliação, você dá aquelas recomendações, mas no pool, né, no total, juntando todas as evidências, elas podem indicar direções diferentes, e aí, no final das contas, a decisão da pessoa com o mesmo conjunto de evidência pode ser diferente. Quero aproveitar a presença do PB aqui para falar de Bolsa Família e sua recente substituição pelo programa Auxílio Brasil, algo que tem muito a ver com o uso de evidências e toda essa nossa conversa do podcast. Como você viu essa mudança, PB? Eu acho que a mudança continua levando o Brasil num erro, que é o mesmo erro que era muito claro no auxílio emergencial,
que é a falta de focalização. Eu acho que o Brasil continua dando poucos recursos para muita gente, enquanto que a gente deveria focalizar melhor e dar uma atenção mais profunda e, portanto, um benefício maior para aquelas poucas pessoas que mais precisam. Ou seja, eu acho que a gente devia focalizar muito mais as nossas políticas públicas, em particular aquelas relacionadas à transferência de renda, e para isso, a gente precisa ativar muito mais os agentes locais, ou seja, os centros de referência de assistência social, que são aqueles que produzem as informações, né, que entrevistam as famílias, conversam com as famílias e geram a informação de quem são as famílias mais pobres, são os centros que dão atenção às famílias mais pobres, deviam ser muito mais utilizados. Então, acho que a gente continua com uma política muito centralizada, com pouca integração do governo federal com os governos, principalmente com os governos municipais, que são quem são responsáveis por essas políticas. Então, no final do dia, eu acho que a gente tem uma política com pouca integração intergovernamental e pouco focalizada naqueles que mais precisam, que acaba acontecendo que ela chega com um recurso muito pequeno para aqueles que mais precisam, acaba não tendo a resolutividade que a gente gostaria que essa política tivesse. Beneficia muita gente, mas não resolve o problema de ninguém. E chegando ao fim de nossa conversa, quero agradecer a Alicia Lima e ao Ricardo Paes de Barros pela participação no podcast DNA Evidência e fazer a última pergunta aos dois, sobre o papel da sociedade para o fortalecimento e a consolidação de gestões públicas imersas em evidências, para melhorar tomadas de decisão em benefício da própria sociedade, dos cidadãos e das cidadãs. O papel principal da sociedade é ela usar bem a informação que existe para tomar as suas decisões eleitorais, políticas, as mais adequadas, as mais aderentes a essa evidência e, obviamente, aos seus valores. Dessa forma, a sociedade também tem a missão de cobrar dos gestores públicos que eles não só utilizem a evidência, mas também que eles demonstrem que eles estão utilizando a evidência. Não basta ele usar a evidência, eu preciso saber que ele está usando a evidência. Então, no Auxílio Brasil, a minha preocupação, eu tenho certeza que o Ministério da Cidadania usou a evidência, só tem que eu não sei como que ele usou, nem eu preciso de uma demonstração de que ele usou. Então, o uso da evidência, o governo ele não só tem que usar a evidência, mas ele tem que demonstrar que ele está usando a evidência. E aí tem um papel importante também nessa tua lista para as universidades. As universidades, sim, têm que fazer todo tipo de pesquisa, mas a gente tem que trabalhar para que as universidades sejam capazes de comunicar esses resultados científicos de uma maneira mais amigável, de tal maneira que o custo para os gestores públicos usarem essa informação seja o mais baixo possível. Com certeza, assim, eu acho que é exatamente pegando o gancho do que o PB falou, né, é completamente crucial que seja parte de toda essa discussão a transparência, né, assim, não apenas quais são as evidências que estão sendo geradas, como que elas estão sendo usadas e que não exista um processo burocrático para comunicar, né, a gente tem no Brasil lei de acesso à informação, você tem que fazer um requerimento. O ideal é que existisse tudo público, tivesse um site com todos os estudos e exatamente tudo bem documentado de como foi feito. E outra coisa, né, que a sociedade use e cobre. Agora é o momento do podcast DNA Evidência de falar sobre evidências para políticas públicas na prática. Conhecer a visão de uma gestora que está enfrentando a pandemia desde seu início, em dezembro de 2019, quando pouco se sabia sobre a doença. Sua diretriz foi a de sempre enfatizar parcerias e o monitoramento de evidências no Brasil e no mundo, para sustentar decisões de políticas públicas ágeis. O Mato Grosso do Sul começou a trabalhar com seu plano de contingenciamento e com o que o mundo apresentava de evidências em ato. E o que o mundo apresentava de evidências em ato, inicialmente, era a testagem. Em momento algum, nós ficamos sem um aparelhamento para a realização do teste RT-PCR. Inicialmente, construímos drive-thrus.
Então, qualquer pessoa que tivesse sintoma até o 7º dia de sintoma ia a algum drive-thru da macro-região de saúde do estado de Mato Grosso do Sul. Nós temos 4 macro-regiões, fizemos uma parceria com o Corpo de Bombeiros Militar e na sede desses corpos de bombeiro nós fizemos um plantão 24 horas para esse drive-thru. Esta é Cristine Maimone Gonçalves, secretária adjunta estadual de saúde de Mato Grosso do Sul, um dos estados brasileiros com os melhores desempenhos em vacinação e estatísticas de casos e óbitos de Covid-19. Cristine acrescenta que a implementação da testagem foi acompanhada da criação de um sistema tecnológico para informar rapidamente sobre os resultados dos exames e de uma prática de rastreio para minimizar a circulação do vírus SARS-CoV-2. Então, nós desenvolvemos aqui, em conjunto com a Organização Pan-Americana de Saúde, que nos trouxe essa evidência, uma estratégia que se chama rastrear. Então, quando você tem uma pessoa contaminada, uma pessoa confirmada ou suspeita, imediatamente você tem que identificar os contatos dela 48 horas antes e entrar em contato com essas pessoas. E foi exatamente o que nós fizemos e treinamos todas as equipes municipais de saúde para que assim o fizesse. Com testagem e rastreio, a estratégia de saúde de Mato Grosso do Sul abafou surtos em cidades do interior, conta Cristine. Algumas cidades muito próximas, nós tivemos uma experiência muito interessante numa cidade que se chama Guia Lopes, que é muito próxima a Jardim e Bonito, que nós tivemos um surto ali. E essa estratégia epidemiológica de quebra de cadeia de contatos, ela foi fundamental e foi uma evidência que permitiu que nós controlássemos esse surto nessa região. Para fechar o podcast, vamos ouvir a mensagem da pesquisadora do CLIER, Camila Soares. Beabá do monitoramento e avaliação. O ciclo de política pública é uma forma simplificada de ilustrar as etapas pelas quais uma política pública passa. Esse ciclo é composto de 5 etapas. Primeiro, a identificação do problema, depois a formulação da política, depois a implementação da política, e então a avaliação da política e a última etapa, que é a etapa de tomada de decisão. O ponto de partida do ciclo é um problema que precisa ser resolvido. Esse problema é identificado na primeira etapa. Na segunda etapa, uma solução para o problema é proposta. Essa solução é a política pública. Na terceira etapa, vem a prática. A política pública é implementada. Já na quarta etapa, a política pública deve ser avaliada. E, por fim, na última etapa, o gestor deve tomar uma decisão quanto ao futuro da política. Ela deve ser expandida, ela deve ser modificada, ela deve ser finalizada? O importante é que, ao longo de todas essas etapas, sejam utilizadas evidências. A gente pode estar falando de evidências produzidas no âmbito da própria política, via ferramentas de monitoramento e avaliação, ou evidências vindas de fora da política, de outras experiências, de outras políticas públicas implementadas em outros contextos, de outras avaliações. O importante é que, ao longo de todo o ciclo, as decisões sejam tomadas com base em evidência. Este foi o DNA Evidência, podcast do FGV ESP Clear, disponível no nosso site, nas nossas redes sociais e nas principais plataformas de áudio digital. Concepção, roteiro, edição e apresentação deste episódio são assinados por Luciano Máximo, produção e apoio técnico, Vitor Correia. Até a próxima!